Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula a gente vai falar basicamente sobre a lógica do esgoto, né? Essa aula é para você abrir a mente, para você entender que o esgoto não é nada de bicho de sete cabeças, não é uma coisa simples, mas que a depender do projeto a gente tem que se adequar à técnica e também se adequar aos ambientes, né? Galera, eu peguei esse banheiro aqui para mostrar para vocês como é que funciona a lógica da instalação de esgoto. Vamos fazer algumas considerações aqui para facilitar o entendimento, né? Aqui vamos considerar que nessa parte tem um corredor e vamos considerar também que aqui na frente a gente vai ter uma rede pública de captação de esgoto, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando a gente pega um projeto hidrossanitário aqui e vai fazer a modelagem do banheiro é posicionar as caixas sifonadas, né? Ralo e etc, né? Então, vamos posicionar aqui. Geralmente eu posiciono aqui a caixa sifonada dentro do box e o ralo seco aqui nessa parte de fora. Atenção para esse ralo seco aqui, né? Esse ralo seco é de extrema importância a gente está colocando aqui, um ralo aqui nessa parte de fora, porque quando a pessoa for fazer a limpeza, ela vai te agradecer muito, né? Eu falo isso por questões práticas mesmo, já morei em uma casa que não tinha esse ralo e era uma dificuldade imensa, então a gente tem que facilitar a vida, né? A vida das pessoas. Então, depois de posicionar esses dispositivos aqui, a caixa sifonada e também o ralo seco, a gente já pode começar a traçar a tubulação, né? A gente começa aqui pelo vaso sanitário. Então, essa tubulação do vaso sanitário, ela geralmente, né? Ela tem um diâmetro mínimo aí de 100 milímetros. Então, a gente vai pegar aqui 100 milímetros e jogar aqui. Como a gente vai fazer essa mudança de direção, vai vir para cá e vai fazer a mudança de direção, a gente precisa fazer colocar um dispositivo, né? Que requer uma manutenção. Por exemplo, como uma caixa de dispersão. Então, a gente vai colocar aqui uma caixa de dispersão. Aqui. Fez a mudança de direção, direciona lá para a rede, né? Aqui vai estar a rede pública, conforme a gente tinha conversado. Vou colocar aqui. Pronto, a gente fez esse traçado e algumas coisas que vocês têm que ter noção aqui, que é, por exemplo, né? A gente tem um mau cheiro, o odor que tem na rede pública, e esse mau cheiro tende a retornar para os ambientes de fato, né? Então ele tende a passar por aqui, voltar pela caixa e retornar aqui. Ele só não retorna pelo vaso sanitário, porque o vaso sanitário, ele tem um desconector, né? Lembra daquelas outras aulas que eu mostrei para vocês, que ele tem um desconector, fica acumulado água aqui, e o mau cheiro não consegue estar retornando, né? Então, a gente não pode pegar o lavatório e fazer essa ligação direto nessa tubulação do vaso sanitário, senão o mau cheiro teria esse caminho livre aqui, né? Chegaria aqui e não voltaria pelo vaso sanitário, mas o mau cheiro voltaria aqui pelo lavatório, né? Parece uma coisa simples, mas vários erros aqui que acontecem é que o pessoal teima em fazer a ligação do esgoto de forma errada, né? Teima a não seguir essa lógica. Pega esse lavatório aqui, que não é provido de um desconector, por exemplo, e liga diretamente aqui nessa rede. Mas você pode falar, né? Pode se perguntar, mas todo lavatório, ele tem um sifão. Mas esse sifão tem hora que ele não fica assim, né? Com esse acúmulo de água. Tem hora que o sifão a pessoa instala diretamente, né? Aí vai depender do uso. Aí não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que, de fato, desconectar ele, né? Ligar aqui numa caixa sifonada. Então, a gente vai pegar aqui o lavatório e ligar no desconector, que é essa caixa sifonada aqui. Essa caixa sifonada que ela é provida de um fecho hídrico. Vou mostrar para vocês. Esse desenho aqui é em corte, né? Vou mostrar para vocês. Ficou um pouquinho torto, mas aqui tem um septo. Tem esse septo aqui. Então, essa água entra aqui, né? No caso, ela vai ser captada aqui, por exemplo, pelo chuveiro. É captada aqui. Ela entra e depois que ela é captada, que ela é direcionada para cá. Deixa eu fazer essa setinha aqui em azul. Azul não ficou muito legal. Fazer em vermelho. Ela é direcionada para lá, né? E, no caso, essa setinha em verde aqui está indicando que o mau cheiro, né? Esse mau cheiro que está vindo daqui, ele tende a voltar por essa caixa, né? Mas como a gente tem esse fecho hídrico aqui, ele é impedido por essa água de voltar para o ambiente. Vou colocar aqui para esse ambiente. Então, aqui a gente fez essa ligação do lavatório na caixa sifonada, a gente também vai interligar esse ralo seco, né? Que não é um desconector, a gente vai interligar ele na caixa sifonada também. A gente pode estar fazendo essa ligação aqui nessa tubulação
E lembrando que a gente está fazendo nada de dimensionamento, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona a questão da lógica. A gente fez essa ligação aqui, interligou na caixa sifonada. E a partir daí, que esse esgoto, né? Esse esgoto aqui secundário, onde não tem um mau cheiro da rede pública, foi desconectado, a partir daqui a gente pode ligar na tubulação do vaso sanitário, né? E lembrando que se a gente ligar essa tubulação da caixa sifonada direto no vaso sanitário e não fazer uma ventilação aqui nesse trecho, a gente pode correr o risco dessa água que está acumulada aqui, ó, ser succionada, né? Porque assim, a gente de fato vai ter esse gás que vai estar retornando aqui, tende a retornar aqui para o ambiente, né? Então esse gás, ele tem que sair de alguma forma. E quando ele não sai, a tendência é ele fazer uma sobrepressão na rede aqui e estar sugando tanto esse fecho hídrico aqui da caixa sifonada, quanto o fecho hídrico aqui do vaso sanitário, né? Aí o que acontece que é mais comum é que ele suga aqui o fecho hídrico da caixa sifonada, você faz essa ligação correta, não faz a ventilação e acaba retornando mau cheiro por aqui, né? E outra coisa que pode acontecer também, se não tiver esse tubo de ventilação, é quando você der descarga, esse ar, né, que faz com que a água desça, ele desce e suga essa água todinha aqui, fazendo com que quebre esse fecho hídrico, né? Então é de extrema importância a gente fazer essa instalação correta e também prever esse tubo de ventilação que mais para frente eu vou estar explicando para vocês de uma maneira mais direcionada, né? Seguindo aqui essa lógica do esgoto, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a questão da cozinha. Nessa cozinha aqui a gente vai considerar a mesma coisa, que a gente tem um corredor aqui do lado. Então, como é um esgoto de gordura, vai ter um manuseio de alimentos e etc. A gente precisa direcionar esse esgoto primeiramente para uma caixa de gordura, para depois a gente estar ligando na rede, né? Então, aqui é mais simples, a gente vai estar ligando numa caixa de gordura mais próximo, galera. É interessante a gente estar colocando essa caixa mais próximo aqui, um local de fácil acesso também para a gente estar fazendo a manutenção. A gente liga aqui, vamos supor que está saindo da pia, liga na caixa de gordura, né? E só depois dessa caixa de gordura que a gente consegue estar ligando na rede, né? Vamos supor que tem uma rede aqui, ou uma caixa sifonada aqui, uma caixa de inspeção, né? A gente consegue estar ligando nela e ela vai estar direcionando aqui para a rede pública, né? Vamos supor aqui também que a gente tem uma máquina de lavar louças aqui nessa posição, a gente também consegue direcionar para essa caixa de gordura. E mais para frente também eu vou mostrar para vocês que tem algumas cozinhas que estão utilizando aí o triturador de alimentos. E eu vou deixar aqui uma deixa para vocês. Será que o triturador de alimentos a gente interliga na caixa de gordura? Bota aqui nos comentários que aí mais para frente a gente vai estar respondendo isso para vocês, né? Para finalizar, a gente vai ter a lavanderia, né? Considera aqui que é um tanque e aqui é uma máquina de lavar roupas. Então, a gente também tem uma lógica aqui na lavanderia para a gente poder impedir que retorne a espuma nesse ambiente, né? O que é comum, o pessoal costuma colocar a caixa sifonada aqui, costuma pegar o esgoto da máquina de lavar roupas e ligar na caixa sifonada e o esgoto do tanque também ligar na caixa sifonada. O que acontece? A máquina de lavar roupas, ela gera muita espuma, né? Toda vez que você vai lavar roupas, pode prestar atenção que ela gera muita espuma. Então, essa espuma tende a sair por aqui, né? Ela tende a sair por essa caixa sifonada. Então, isso é uma coisa que a gente procura evitar ao máximo, né? Tá ligando essa caixa, essa máquina de lavar roupas na caixa sifonada. E o tanque, a gente pode até estar ligando, né? Porque essa espuma é bem menos do que considerado a máquina de lavar roupas. Mas a gente também pode estar fazendo alguns artifícios, né? Estar utilizando sifões embutidos para estar ligando direto na rede, né? Mas eu vou fazer para vocês aqui o que eu faria de fato. Então, no caso, primeiramente eu também colocaria, por exemplo, uma caixa sifonada aqui, né? Colocar essa caixa sifonada aqui. Pegaria, por exemplo, o esgoto do tanque. Ligaria aqui nessa caixa sifonada. Essa caixa sifonada estaria direcionando aqui para a rede, né? Vamos supor que aqui a gente vai ter... Vou apagar aqui. Vamos supor que aqui a gente vai ter uma caixa de dispersão. E a rede vai estar subindo também, né? Vou colocar que está subindo. Então a gente pegou, tirou essa tubulação aqui do tanque, ligou na caixa sifonada, né? Lembrando que o tanque tem muito menos espuma
do que a máquina de lavar roupas. E o esgoto da máquina de lavar roupas, a gente vai estar ligando diretamente na rede, né? E o que a gente faz? A gente, nesse caso aqui, na máquina de lavar roupas, a gente faz o sifão, né? Que seria o sifão de peças, e faz esse sifão ventilado também, que aí, nesse caso, a gente consegue manter esse fecho-ídrico, né? Imagina aqui que a gente está aqui na parede, né? Vou fazer encosto para vocês verem. A gente vai ter a máquina de lavar roupas aqui nesse espaço. Então, vou fazer o sifão para vocês verem aqui. A gente faria basicamente assim, né? A gente colocaria um tubo aqui que vai captar da máquina de lavar louças, lavar roupas. Faz o sifão, esse sifãozinho aqui, direciona para cá para a direita, né? E com isso, a gente desce e liga na rede, né? Seria basicamente assim, de uma forma bem simples, né? E nesse caso aqui, a gente precisa estar fazendo a ventilação. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês também que de nada adianta a gente fazer isso, se a gente não fazer a ventilação, senão esse fecho hídrico aqui, né? Ele vai ser succionado e vai fazer com que o mau cheiro também do esgoto retorne aqui para o ambiente.